A partir de agora, o ser multidimensional, estudo 2, centros de forças. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Nós estamos iniciando o nosso estudo de número 2 da série O Ser Multidimensional. Nós estamos, então, dando continuidade a essa série de informações que, ao longo do tempo, o mundo foi apropriando através de grandes estudiosos, através de muitas pessoas que, durante muitas e muitas encarnações, milênios mesmo, fizeram com que chegassem até nós todos esses informes. Com o advento da doutrina espírita, essas informações puderam ser melhor entendidas. E, gradativamente, elas chegarão ao conhecimento de todos, para que todos se apropriem dela numa razão interessante, que trabalhe a emoção, que trabalhe sentimentos, mas que, principalmente, oriente a cada um no seu ideal de buscar se conhecer. Então, essa nossa série, ela tem essa propriedade de praticarmos o autoconhecimento. Nós já vimos no estudo número 1 a questão das energias que circulam em nós. E hoje nós vamos estudar os centros de forças, os canais pelos quais as energias entram e saem de nós e fazem com que, do duplo etérico ao corpo físico, haja essa comunicação energética e o corpo físico, então, tenha condições de realizar as suas tarefas. Esse é o nosso estudo de hoje. Espero que seja de utilidade de todos vocês. Nós o estamos fazendo com uma vontade muito grande de que você possa crescer, tendo como estímulo este início que estamos lidando. E com seus avanços futuros, através das suas pesquisas e das suas observações. Então, nós queremos colocar aqui tudo aquilo que nós temos aprendido ao longo do tempo. Tudo aquilo que temos trazido ao nosso nível de consciência, as informações que provavelmente já estão latentes em nós, em alguma situação. Em algum momento do passado, acrescidos das pesquisas da atualidade. Porque é assim que crescemos. É justapondo o bem que já realizamos com o bem que podemos realizar na atualidade. Então, este é o ser infinito, é o ser multidimensional. É aquele que sai das propostas iniciais da evolução, apenas da sobrevivência, para algo superior, para algo além de tudo isso. Este é o nosso interesse de passar até vocês este estudo. Então, vamos trazer para as nossas reflexões todo esse cabedal de ensino que a espiritualidade tem nos passado. O ser multidimensional, estudo 2, centros de forças. Ora, o que seriam os centros de forças? Este é o estudo que vamos fazer hoje. Quando você apropriar dessa informação, você vai ter um pouco mais de cuidado com tudo que você faz, com tudo que você ouve, com tudo que você se propõe a participar.
Então, vamos ao estudo. O processo da encarnação dura todo o espaço de uma vida. A encarnação é o movimento orgânico da alma. Cada uma das fases principais da vida corresponde a vibrações novas e mais elevadas e à ativação de chakras diferentes. Centros de forças e chakras é a mesma coisa. Os amigos espirituais preferem chamar de centros de forças, enquanto que na orientação antiga chamava-se de chakras ou rodas. Então, é esse o nosso estudo de hoje. Como é que são esses centros de forças? Como é que eles atuam em nós? É bem interessante o estudo. Tenho certeza que você vai gostar muito. O processo da encarnação é dirigido pelo eu superior. À medida que ocorre o crescimento, o indivíduo abre sua capacidade de sustentar níveis mais elevados de vibrações, energias e consciência, dinamizando seus chakras e aura, ao mesmo tempo em que dinamiza suas percepções ou mediunidade. Vejam vocês, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos tendo mais capacidade de receber e sustentar maiores vibrações. Dizem que o homem da atualidade tem uma vibração de 40 Hz. Futuramente, essas vibrações vão aumentando. E quanto mais essa vibração aumenta, que está na razão direta da minha identificação entre eu e a vida, entre o ser e o cosmos, entre o ser, entre a criatura e o Criador. Então, quanto mais isso vai acontecendo em mim, mais as minhas vibrações vão chegando, vão aumentando, e quanto mais isso aumenta, mais eu libero a minha consciência para buscas de verdades que estão espalhadas pela vida, e aí eu dinamizo todo os meus chakras e a minha aura. E aí nós vamos aumentar as nossas percepções, que nós também podemos chamar de mediunidade. Então, depende de nós. Depende da vontade que eu tenho de aumentar o meu padrão vibratório. Então, nós já vimos que o homem é um potencial em evolução apropriando-se. Bom, aqui nós temos a aura, né, que cerca o homem. Aqui nós temos o corpo físico e o duplo etérico juntos. Eles ficam a distância de 5 a 10 centímetros, né, um do outro. E aqui os chakras principais. Nós vamos estudá-los um a um. Então, eles se distribuem ao longo do nosso corpo, tá? Esses principais, porque tem os secundários também. Nós vamos estudar todos os principais e vamos estudar alguns secundários, tá bom? Continuando. Roda de luz é o significado da palavra chakra, que vem do sânscrito e constitui parte dos estudos e práticas orientais para equilíbrio de corpo e mente dos seres humanos. Os chakras, então, são centros energéticos que representam aspectos diferentes da nossa natureza corporal, mental, emocional e energética. E por que são? Porque, através dos chakras, essas energias circulam em nós. E essas energias, elas dinamizam as células do corpo físico, oferecendo ao espírito, que é o senhor do corpo, a fazer a sua atuação. Você observa que quando a pessoa está enferma, o espírito sente dificuldades de comunicar com o corpo físico, porque a enfermidade tira do espírito essa soberania temporária. Uma pessoa que tem, por exemplo, um problema de ordem mental, o espírito não pode comunicar-se com o corpo de maneira plena. Então, quando isso não acontece, o espírito sofre
da necessidade dessa comunicação e, ao mesmo tempo, sente a não comunicação acontecendo. Então, ele está enfermo, ele está necessitando de liberação dessas energias. Esta é a grande proposta da medicina do futuro. Liberar essas energias para que o espírito se sinta senhor absoluto do seu corpo e as suas células o obedeçam dentro daquela necessidade da prática de cada ação. Então, saber dessas energias, saber dessa circulação de energias e os canais por onde elas passam, elas chegam e se distribuem, é muito importante para todos nós. Por quê? Porque vai nos aumentar o nosso padrão de conhecimento. Então, eu já não sou mais apenas aquele ser que levanta de manhã para fazer as suas atividades do dia. Eu sou um ser que a todo instante eu comunico com o meu corpo. E o meu corpo, então, em plena função, em plena atividade, em plena energização, ele me obedece. Quando um membro não obedece, por exemplo, a ordem do espírito, ele está com uma interrupção energética. Por isso, ele não obedece. É preciso que a gente saiba dessas informações para trazermos os nossos corpos sempre apropriados a atender aos nossos comandos. E aí, quais são os comandos que eu mando para o meu corpo? Se os meus comandos forem de ordem superior, eu estarei cada vez mais oferecendo ao meu corpo condições superiores de ação. Se os meus comandos forem de ordem inferior, eu estarei cada vez mais criando obstáculos entre eu e o meu corpo. Essa é a realidade. Isso que os espíritos nos falam, isso que toda a espiritualidade de todas as grandes civilizações do passado disseram, está gravado nos anais da história. Então, nós temos aí os 7 chakras principais, os centros de forças. Lá no alto da cabeça, nós temos o coronário, na testa nós temos o frontal, na garganta nós temos o laríngeo, na região do coração nós temos o cardíaco, nós temos o gástrico na região dos intestinos, do aparelho digestivo, temos o esplênico, que fica próximo do fígado, e temos o chakra básico, que fica na região da sexualidade, porque ele trata disso. Bom, então, os 7 chakras maiores, agora nós vamos vê-los de frente e de costas. Tá aí? Então, vejam vocês. Cada chakra, ele tem o seu anterior e o seu posterior. Então, você tem o chakra frontal e ele corresponde com o chakra posterior dele, que é o do mesmo chakra que recebe as energias aqui. Aqui o laríngeo, né, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o básico. E você observa que aqui tem uma linha, um canal chamado meridiano, por onde as energias vão entrar por aqui, tá vendo? Elas estão entrando aqui e elas entram nos meridianos e os meridianos também emitem, né, essas energias através dos chakras que vão energizar todo o corpo. Então, todo o nosso corpo ele é energizado por esses cones, onde penetram as energias e distribuem as energias. Nós temos o coronário, o correspondente dele é o fundamental, que está aqui embaixo. Então, vejam vocês, como é que somos totalmente energizados. Qualquer interrupção energética num desses chakras ou num desses canais, nós podemos estar enfermos. Nós vamos ver mais na frente o que é um chakra em disfunção. Percebem? Cada um desses vórtices troca energia com um campo de energia universal ou fluido cósmico. Tá vendo? As energias chegam aqui do cosmos,
elas chegam da natureza, elas chegam do centro da Terra, elas chegam dos semelhantes, e ela também vem do fluido vital, que é o fluido que nós recebemos quando vamos encarnar. É o fluido da vida, é ele que vai fornecer a energia principal para a nossa encarnação. Mas quando nós desencarnarmos, nós vamos levar esses chakras conosco, no perispírito. E a energia vital, o fluido vital, vai ficar. Então, você tem o fluido vital, que é quando nós vamos reencarnar, nós recebemos, e temos as energias, os fluidos, que entram em nós ao longo da encarnação. Cada um desses vórtices, né, troca energia com o campo de energia universal ou fluido cósmico universal. Desse modo, quando dizemos sentir-nos abertos, estamos dizendo literalmente a verdade. Por todos os chakras, entram e sai energia da aura que recebe. Somos como esponjas no mar de energia que nos cerca. Então, vejam vocês, se eu vou para um ambiente fétido, um ambiente de baixas frequências, um ambiente ligado a bebidas, sensualidades, músicas que incitam exercícios inferiores, então eu estou me impregnando daquelas energias inferiores. Não tem a famosa ressaca? Muitas vezes essa ressaca, ela não é só da bebida que eu ingeri, ou da festa alucinante que eu vivi. É ressaca de energias que entraram em mim e estão me perturbando a vida. Agora você entende. Quando a espiritualidade nos pede ou nos orienta para que a gente busque os ambientes saudáveis, agora você entende por quê. Então, nós somos responsáveis por nós. Nós recebemos aquilo que nós buscarmos. Não é assim que o Senhor Jesus disse? Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. Este estudo, ligado ao Evangelho, pode nos libertar, se assim quisermos. Então, agora nós vamos estudar esses chakras. Está vendo? Nós temos aqui no cantinho, todos eles brilhando, né? E aqui eles separados, os 7 chakras principais. Né? Cada um deles, você observa que ele tem uma tonalidade e ele tem pétalas, que são aquelas que ficam nos cones, que ficam girando. Vamos ver daqui a pouco. Então, cada chakra ele tem uma conotação em decorrência da quantidade de pétalas que ele tem para fazer girar as energias. Está vendo? Olha, então esse aqui, por exemplo, o que ele tem 1000 pétalas e o chakra básico, o chakra da sexualidade, ele só tem 4. Está vendo? E nós vamos ver isso aqui na frente. Então, vamos pegar primeiro o chakra coronário. Aqui está ele, no alto da cabeça, né? É o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da alma. Essa informação nós vamos usar sempre, a informação do mentor Clarencio, que está no livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, na psicografia do Chico Xavier. Então, aqui está, é a doutrina espírita abrindo para nós esse campo de estudos. Então, esse chakra aqui, ele assimila, né, as energias solares e dos raios da espiritualidade superior. Quando nós estamos bem com a espiritualidade, esse chakra está funcionando bem e nós recebemos essas ótimas energias. Eu gostaria que você guardasse no seu coração que nós estamos iniciando uma nova fase da nossa evolução. O planeta está passando para o seu ciclo de regeneração. Ora, se eu quero permanecer
como eu estou, onde eu estou, sem quebrar paradigma nenhum, eu não vou poder ficar aqui. Eu vou ter que ir para um outro planeta, onde lá as pessoas ainda estão presos a paradigmas, presos a preconceitos. Agora, se eu quero avançar, eu tenho que começar a estudar. Eu tenho que começar a ter essas informações comigo. Eu tenho que deixar de ser uma simples pessoa, um simples ser vivente, para ser alguém que busca entender o que é, por que é e como é. Então, essa nossa série, estamos tentando trazer essa informação para que todos, né, sejam capacitados a crescer de maneira certa, equilibrada e consciente. Isso é o mais importante, crescer conscientemente. Continuando, então, nós agora vamos ter o chakra frontal, né? Ele fica aqui, olha, na testa, tá bem? Ele ordena as percepções de variada espécie. Percepções essas que na vestimenta carnal constitui a visão, a audição, o tato, a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. Olha, minha gente, de novo, Clarencio, né? Porque sempre nós vamos pegar dele as informações. Então, vejam vocês, as nossas manifestações diárias, que até aqui a gente fazia sem ter uma informação de como era possível, agora nós estamos tendo essa informação. Então, veja você, que a nossa visão, nossa audição, o tato, né? Aquilo que diz respeito à cultura, à arte, ao saber, isso precisa ter uma energia que nos facilite essas ações e esses entendimentos. Então, esse processo em nós, no corpo físico, ele vai ser usado, nós vamos receber as energias para esses entendimentos, para essas realizações, através do chakra frontal. Havia-se até ideias, né, de que eu seria o terceiro olho, é o olho da visão, da audição, do tato. Então, pelo chakra frontal, essas energias vão entrar e vão me favorecer cultura, arte, saber, visão, audição, tato. Veja que está interligado. Esse estudo está nos mostrando que é tudo interligado energeticamente. Depois nós vamos para o chakra laríngeo, né? Então, aqui o chakra laríngeo, vocês observam que cada chakra tem um número de pétalas. Então, ele preside aos fenômenos vocais, inclusive às atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Veja você, se você utiliza mal da palavra, por exemplo, a pessoa está muito acostumada a falar palavrões, acha aquilo um barato, né? Eu soltar um palavrão, nossa, parece que eu libero energia. Não, pelo contrário. Você absorve energias deletérias que podem prejudicar as suas cordas vocais, o seu timo, a tireoide e as paratireoides. Se eu sou um ser que reclama muito, um ser que briga muito, que faz da palavra algo assim, não de nível superior, eu posso ter problemas nesses órgãos. Então, vejam vocês como é que a gente começa a ter que ter cuidados, principalmente com a palavra. Eu falo para você, meu irmão, minha irmã, cuide da sua linguagem, cuide do seu linguajar. Não dá mais para fazermos da nossa palavra atos de extrema indelicadeza, antinobrezas, anti-honras. A tua palavra é a expressão direta do que você é perante o outro. Então, cuidado com ela. Muito cuidado. Por isso que os livros espíritas, existe um vocabulário neles que nos facilita a crescer na palavra. Jesus,
em todas as suas dissertações, seus sermões, as suas parábolas, usou da palavra em alto nível. Por que que eu? Por que que você vamos usá-la em baixo nível, em baixa frequência? Baixas frequências desorganizam os centros de forças, em todos os sentidos. Continuando, nós vamos ter agora o chakra coronário, que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. A emoção, ela acontece quando nós temos um estímulo, pode ser interno ou externo. Esse estímulo, ao chegar em nós, ele cria uma frequência. Essa frequência nós chamamos de emoção. Então, quando eu sou uma pessoa que estou bem na vida, entendo o quantum do existir, eu entendo também que a qualquer momento eu posso ter um estímulo muito positivo do meu conceito e muito negativo. Em todos eles, eu vou gerar uma energia chamada emoção. O que o coronário faz? Ele tenta equilibrar essa emoção, para que ela não seja nem muito acima e nem muito abaixo, que ela vá no nível que me sustente e que me dê tranquilidade de dar sequência à minha emoção, que vai para o sentimento, depois vai para os afetos, depois vai para o pensamento, depois vai para a palavra, para a ação. Então, o centro coronário é aquele que nos convida e nos ajuda a dominar nossas emoções. Não tem notícia ruim, tem notícia. Você que determina se ela é boa ou se ela é ruim. E quase sempre está na razão direta do seu interesse pessoal. Quando você recebeu uma notícia, antes de qualquer coisa, analisa, para que você não entre naquele jogo emocional desvirtuado que pode te prejudicar. Há pessoas que até desencarnam por causa de uma emoção muito forte. Domine-se, aproprie-se, estenda-se. Este é o recado para os espíritos que pretendem ficar aqui na regeneração. Aí está o chakra coronário, desculpa, o chakra cardíaco, aqui no centro, que fica próximo ou na região do coração músculo. Depois nós vamos ter o chakra esplênico, né? Que ele fica aqui, perto do fígado, por aí, né? Então, olha a quantidade de pétalas que ele tem. No corpo denso, está sediado no baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos. Então, ele distribui energias, né, que vão favorecer, né, as nossas apropriações da vida, as apropriações vitais. Veja você que interessante. Como é que Deus fez tudo para nos ajudar? Agora, quando eu não cuido de mim, quando eu não tenho cuidados com onde eu vou, o que eu como, o que eu bebo, o que eu falo, então eu estou perturbando todo esse processo. Vou dizer para você uma coisa muito interessante. Se você pretende, desde já, começar a sua evolução espiritual consciente, você tem que saber dessas coisas. Não só saber, mas também praticar. Isso é para mim também, meus amigos, minhas amigas. Não é só para vocês. Eu também, ao estudar isso, eu tenho que tomar cuidado de mim, do que eu penso, onde que eu busco minhas emoções, que estímulos que eu aceito. Porque tem uns que a gente não tem como evitar, mas tem uns que eu tenho como evitar. Então, se eu busco um encontro, e esse encontro é um encontro que vai satisfazer
aos meus instintos, que ainda não estão muito domesticados, eu posso estar criando um campo perigosíssimo para mim, onde as energias sofrerão por não circularem de maneira adequada. Cuidado com seus encontros. O que você pretende com eles? A saber, eles são muito necessários. Temos que viver em comunhão uns com os outros. Mas eu preciso saber qual o encontro que eu busco. Guarde isso com você. A espiritualidade nos informa que grande parte dos espíritos que hoje sofrem de arrependimento, de culpas, e que estão em situações muito perigosas, é porque não souberam cuidar dos seus encontros. E o que fizeram a partir desses encontros. Sublime teus encontros. Sublime as suas propostas de reações aos estímulos que você recebe. Não dê uma de violento, de ressentido ou ressentida, guardando mágoas. Não. Benevolência, indulgência, perdão. Está no Livro dos Espíritos. Isso é para quem? Para mim. Para você. Entendem? Entendem a grandeza que você é, que vocês são? E o quanto que você precisa saber disso? Para você crescer em paz? Não é? Continuando, então, os nossos estudos, né? Nós vamos buscar aqui, saiu um pouco do nosso estudo, mas vamos ler aqui. Ó. Nós estamos nesse esplênico, né? Então, que a gente possa continuar entendendo a grandeza que é trabalharmos, né, essa situação. Eu ainda gostaria de falar mais uma coisinha para vocês. Tem pessoas que são pregoeiros do nada. Cuidado com essas pessoas. Elas costumam envolver a gente, né, de uma tal maneira, e a gente se sente quase que encantados por essas pessoas. Cuidado. Porque são pessoas que já perderam a possibilidade de continuar aqui na Terra e querem arrastar você com ela. Cuide disso. Veja que tipo que é a pessoa, cuide das suas amizades para que elas possam te trazer benefícios. Nós podemos atender a todos, mas com muito cuidado naquilo que nós estamos fazendo nesses atendimentos. Continuando, nós vamos ter agora o chakra gástrico, né? Que responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. Você alimenta, já sabe que vai para o estômago, de lá vai para o jejum, no duodeno, intestino fino, no delgado, e os excessos, o que não serve para o intestino grosso. Então, esse chakra, o gástrico, ele vai exatamente criar essa situação, né, aqui, de que esse conteúdo, nesse contexto da digestão aconteça. Então, todo o nosso corpo é energizado para as suas funções específicas. E aí está o chakra gástrico. Depois nós vamos ter o chakra genésico, onde se localiza o santuário do sexo, como templo modelador de formas e estímulos. Está aqui, né? Minha gente, olha, cuidado com isso aqui, chamado sexo. Isso gera uma energia muito grande. Cuidado com você usa a sua sexualidade.
Sabe, tem a sexualidade, que é divina em todos nós. E tem a sensualidade, que é uma expressão menor da sexualidade. Tem pessoas que vivem a sensualidade e não a sexualidade. Quando se vive a sensualidade, é uma energia que não compensa nunca. Por mais que a pessoa utilize do sexo, ele não se compensa no sexo. Ele está sempre carente de energias, porque o que compensa é a energia da sexualidade. Ou seja, daquele encontro responsável, onde os pares, né, onde as pessoas se sintam plenamente gratificadas uma pela outra, numa troca de qualidades nobres, como diz a própria espiritualidade. Se a tua prática sexual não te levar aos cumes de uma troca de qualidades nobres, cuidado, pense bem. Claro, você é o dono da sua vida, a dona da sua vida. Isso aqui são informações superiores para que você comece a analisar muito isso. É preciso a gente domesticar a nossa sexualidade. Nos reinos anteriores, ela era utilizada apenas para procriação. Depois que chegamos no homem, a gente entendeu que podia ter outros objetivos, por exemplo, de um prazer temporário. E isso foi crescendo, 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 e hoje está um pouco desnorteado no mundo. Não seja você essa pessoa. Lembra quando falamos dos encontros? Veja para quem você abre o teu santuário íntimo. Bom, aqui nós vamos ver um pouquinho as funções psicológicas associadas a cada chakra, né? Então, nós temos aqui, olha, o 7, o 6A e o 6B. Então, é o coronário e o frontal, tá? Integração da personalidade total com a vida e aspectos espirituais da humanidade. Esse aqui do 7, olha. Esse aqui em cima, o chakra coronário. Do chakra anterior, né, da testa, nós temos capacidade de visualizar e compreender conceitos mentais. E o B, que é esse aqui, capacidade de pôr ideias e obra de maneira prática. Mas como é que é isso? É o chakra que vai gerar isso? Não. Quem vai gerar isso é o espírito. Mas o chakra, em perfeita função, ele vai permitir que a energia circule e que a ordem do espírito chegue onde ele quer que chegue. Ou seja, que o corpo não seja um obstáculo para que o espírito se mantenha, né? Com a sua integração de personalidade, né? Com os aspectos espirituais, com a capacidade de visualizar e compreender conceitos mentais, capacidade de pôr ideias em obra de maneira prática. Então, a circulação da energia vai oferecer ao espírito um corpo capacitado a atender às suas necessidades, às suas exigências. Percebe? Agora nós vamos pegar aqui, ó, o 5B, que é esse aqui, ó, tá? Vamos pegar o 4B, que é o de baixo, e vamos pegar o 3B e o 2B, que são os posteriores, né? Aqui os anteriores. Aí nós vamos pegar. O que esses aqui fazem, os posteriores? Olha, no 5B, que é esse aqui, que é do laríngeo, ele vai ter o sentido do eu dentro da sociedade e da nossa profissão. O 4B, que é esse aqui, olha, 4B, vontade do ego, vontade dirigida para o mundo exterior. Esse aqui, o 3B, que essa coisa some, está aqui, 3B, pura intencionalidade dirigida para a nossa saúde, e o 2B, que é o de baixo de tudo, né? Então, ele vai trabalhar a quantidade de energia sexual. E o coxigiano, que é esse umzinho aqui embaixo,
esse aqui, ó, a quantidade de energia física e a vontade de viver. Ou seja, a energia circulou, a ordem do espírito, que é imortal e que está evoluindo ao longo de muitos milênios, ele começa a chegar na periferia do seu corpo físico, no seu processo de encarnação. Isso é interessante saber, porque às vezes a gente entra num estado de cansaço, de não querer ter sentido de vida, sabe? Não ter vontade mais de fazer nada, de achar que não se cura, de achar que está doente, de achar que está com impotência sexual, né? Que está com a energia física um pouco complicada, né? Perdendo a vontade de viver, porque essas energias não estão circulando convenientemente nos chakras. Então, não é o chakra que vai fazer isso, minha gente, guardem isso. Ele vai oportunizar a potência do espírito a se manifestar. Então, tem pessoas que estão aí, que você está vendo, que são pessoas doentes, tristes, deprimidas, ansiosas. Por quê? Porque não tem, os chakras não estão dando para o espírito essa circulação perfeita das energias. Por isso que essas pessoas sentem assim. Está vendo que a gente está... Onde nós estamos chegando? Na medicina do futuro. A medicina do futuro vai conversar isso aí. Hoje já tem a medicina alternativa, sim, tem. Tratamentos holísticos que são excelentes quando o terapeuta ou a terapeuta tem esse conhecimento profundo. Pode nos ajudar. Mas tem uma coisa... Não adianta o terapeuta fazer isso, não adianta o médium te dar um passe, se você não quer. Se espiritualmente você não quer assumir a tua identidade de filho ou filha de Deus. Aí que está. Então, nós temos que assumir essa identificação com o nosso Pai, com o nosso Criador, para que nós nos autodinamizemos e consigamos dar condições para que essas energias circulem perfeitamente em nós, né? Aqui nós temos os 5A, que agora já os anteriores, né? O 5A, tá? O 4A, o 3A e o 2A. Né? Laríngeo, cardíaco, o gástrico e o genésico. Bom, o 5A, que é esse aqui, ó, é aceitação e assimilação. O 4A, sentimentos de amor a outros seres humanos e abertura para a vida. O 3A é esse aqui, né? Grande prazer e expansividade, sabedoria espiritual e consciência da universalidade da vida. Quem é você dentro do universo? E o 2A, qualidade de amor oposto, concessão e recebimento do prazer físico, mental e espiritual. Então, vamos pensar o seguinte, né? Vamos ver aqui, minha gente. Imagina que você é esse espírito, essa centelha, que já evoluiu um pouco, que já expandiu, tá? Então, você é essa centelha. O que vai acontecer? Essa centelha, ela tem muitas experiências. Então, ela está em plena atividade de encarnado. Ela está encarnada. E ela tem, então, o corpo físico. Ela tem o duplo etérico, ela tem o perispírito, ela tem o corpo mental. Ora, então ela vai transmitir essa coisa magnífica que é ela. Então, o que ela faz? Ela joga essa energia, ela joga essa pulsão, né, como Freud dizia, ela pulsa, ela joga essa pulsão e dentro das realizações que ela está como encarnado ou encarnada, vai ser possível realizar se as energias estiverem circulando livremente no corpo físico, através dos chakras. Ficou claro para você? Então, não é o chakra que faz isso. Ele é o instrumento pelo qual o espírito se pronuncia. Aí, se o espírito é mais avançado, vai pronunciar muito melhor. Se é menos avançado, menos. Por isso que nós temos que evoluir
conscientemente para criarmos conceitos melhores, né? Superiores na vida. Então, cada um desses aí, ao receber as energias, eles vão oferecer ao espírito essas possibilidades aqui, que vão, né, fazer com que esse espírito sinta-se feliz na sua encarnação. Caso contrário, ele vai ter uma encarnação que pode ter muitos problemas, né? Bom, agora nós vamos pegar alguns chakras menores. Eu queria dizer para você que esse estudo ele é fantástico. Nós já temos aí no YouTube um curso só sobre chakras com 8 estudos. Depois você observa lá, você procura lá em nosso nome, ou em nome do GRESG, Grupo Estudos Espíritas, que você vai encontrar lá no canal do YouTube. Bom, se nós temos os chakras superiores, nós temos vários chakras que são secundários, distribuídos aí pelo corpo. São chakras menores, né, que estão em processo de crescimento. Gente. Um dia isso vai ficar tudo potencializado. Aí o espírito vai chegar a uma condição extraordinária de receber muitas vibrações. Aí ele vai estar em campos superiores de consciência. Aí nós temos, agora, na capa do crânio nós temos, no cérebro, na garganta tem, na cervical, né? Aqui na perna, né? Até no pé, para todo lado a gente tem chakras secundários, que são chamados assim por serem menores, mas que também têm uma atuação que energiza músculos, que energiza o corpo ósseo, né? Como isso aqui do cóccix, né? Você está vendo isso? Olha? Energiza o corpo, os ossos, energiza tudo. Ou seja, nós somos receptores de energias o tempo todo. Mais uma vez, que energia você busca? Depois você estuda de novo o nosso número 1 dessa série, que a gente trabalhou energias. Os animais também têm chakras, tá vendo, cara? Aí a gente colocou isso aqui só para você ver que nós estamos desenvolvendo esses chakras há muito tempo. Agora, eu vou colocar para vocês como é que funciona. Aqui está o meridiano, aqui está um chakra que pode ser o posterior, né? Ligado ao anterior. Então, eles fazem essa conexão no meridiano. Aqui é um chakra de um adulto, tá vendo, cara? As pétalas vão girar aqui dentro, olha. Tá? Ele parece uma tela, parece que é uma tela aqui em cima, que chama de tela atômica, né? Que protege, inclusive, os próprios chakras. E aqui eles vão recebendo as energias e começam a girar. Tem chakra que gira para si e tem chakra que gira do outro lado. E aqui é o chakra de uma criança, ainda em formação. Por isso que as crianças precisam de ter um cuidado muito especial. Lembra quando eles ficam falando aí numa história, né, de erotizar crianças? Olha, gente, guarde você o perigo que é isso. O que vai acontecer com essa criança? O que pode acontecer com esse espírito lá na frente? Totalmente desorientado, desorganizado, porque energias que não poderiam entrar naquele momento estão atingindo os chakras em formação. Então, isso agora já não é mais questão social, questão de ideologia, questão de nada, é questão de ciência. Cuide do teu filho, cuide da tua filha, porque é sério isso. Aqui nós temos os chakras palmar. Esse chakra palmar, ele é muito interessante, eu vou dizer para você. Às vezes, quando você quer resolver uma coisa, né, você está meio assim, você costuma fazer isso para pensar, não faz? Você põe a mão na testa assim. O que está acontecendo? Aqui está o chakra palmar. Então, está gerando energia. Então, você traz energia, casa com a energia frontal, para você tentar encontrar uma solução. Porque o chakra, como nós dizemos, ele é um instrumento de ação do espírito. Então, vem aqui a energia do palmar e você junta com a energia do frontal e você pode estar mais próprio, né, para pegar as percepções que vêm do coronário. Isso nós fazemos o tempo todo, só que a gente não sabia, né? E agora nós estamos tentando começar a aprender. Mas eu digo para vocês, esse estudo ainda é um estudo preliminar. É preciso avançar muito, muito nele. Né? Cada um de nós precisamos
de ter esse avanço, né? Aqui, você observa que nas pontas dos dedos também nós temos chakras menores, tá vendo? Secundários. Quando vai dar o passe, por exemplo, você faz isso, ó, então as energias estão saindo da ponta dos dedos. Não é fantástico, minha gente? Estudar isso, saber disso? Continuando, olha que bonito, os chakras todos funcionando. Todos eles ativados, olha. As energias entrando e eles funcionando, girando, transmitindo energia, energizando o corpo, olha, todo o corpo energizado, e a pessoa o quê? Numa meditação, num estado tranquilo. Então, nada é por acaso. Tudo tem uma sequência. Olha que lindo. Todo o corpo todo energizado, olha como funciona tudo. Agora você está entendendo. Estamos energeticamente interligados no corpo físico e o duplo etérico. Aqui está, né, toda a rede de energias que nos circulam, que circulam no nosso corpo. Está vendo aqui, ó? Através desses canais. O homem e a mulher. É assim que existe. Então, se você sente, por exemplo, uma determinada dor, não vá correndo no médico, não. Pode ser que seja uma interrupção energética. Né? Relaxe, faça uma prece. Né? Entra num estado um pouquinho mais de recolhimento, que você desentope isso aí. Não precisa de ir correndo ao médico, tomar uma droga que vai jogar uma outra energia aqui dentro, que pode não ser necessária, pode até confundir. Não tem os efeitos colaterais? Então, cuidado. Você sentiu uma dorzinha? Sabe, vá com calma. Primeiro você vai analisar se essa dor ela é persistente, ou se você, ao fazer uma meditação, tranquilizar-se, você permite essa circulação acontecer, e aí acaba. Às vezes a ansiedade, ela cria muitas interrupções energéticas, tá vendo? E aí o que vai acontecer? A pessoa sente um monte de dores. A depressão, a mágoa, o ressentimento, a inveja, culpa, traição, tudo isso. Tudo isso. Para eu chegar nesse ponto, eu tenho que estar isento dessas coisas. Cuidado com o espertinho ou a espertinha. Isso é um perigo. Seja consciente de você mesmo. Aqui está o Neo. Nós vamos estudar, mais em outro estudo, a gente vai estudar sobre corpos áuricos, que são esses corpos que nos envolvem. Um estudo muito interessante que depois nós vamos fazer, né? E aqui está, gente, os corpos áuricos, ou seja, os corpos que constituem a nossa aura, os chakras que se interpõem neles também, tá vendo? Então, você tem no corpo, no duplo etérico, esses chakras que a gente já estudou, anterior, posterior, eles vão entrando uns nos outros corpos que nós temos, que é o perispírito, o corpo mental, vontade divina, amor divino. Então, eles vão interpenetrando, dando a todos nós toda uma fruição energética. Não é? Você sabia disso? Vamos continuar. De novo, né? O chakra de um adulto, agora mais ampliado, e de uma criança. Tua criança não é bibelô. Tua criança não é objeto sexual de ninguém. A tua criança é um espírito antigo se apropriando energeticamente para ser um espírito soberano lá na frente. Essa é a tua criança. Depois você lê com calma questões 582, 583 do Livro dos Espíritos. Viu agora que é a tua criança? É isso aqui. Chakras delas. Então, a energia dessas crianças, por isso a criança precisa muito do colo materno, do colo paterno, precisa desse aconchego. Para quê? Para ajudá-la nas suas energizações. Agora, minha gente, vamos ver o que é um chakra desfigurado. Olha, é quando a energia ela entra de uma tal forma que desfigura todo o chakra. Nós temos aqui algumas, eu vou explicar para vocês o que é cada um, né?
Então, o ar, por exemplo, esse cone aqui, ó, essa parte do chakra sai fora, né, do contexto, esse aqui sai fora por trás, esse aqui pela frente, esse aqui fica todo nublado, né? Uma coisa esquisita. Isso aqui tira toda a conotação de um chakra perfeito, olha como é que ele fica. Esse aqui tira até a possibilidade de funcionar perfeitamente. Esse aqui distorce o chakra. Tudo isso por ações deletérias, ou então por drenos do corpo mental. Por exemplo, nós estamos numa encarnação e a gente tem que resolver um processo antigo e pode acontecer isso. Mas se eu estiver num campo, eu posso estar nesse processo de dreno, mas eu posso estar bem comigo. Eu posso estar tomando passo, fazendo alguma outra prática, né, de medicina holística, e eu posso evitar isso aqui. Agora, se eu me jogo de qualquer maneira no mundo, xingando, reclamando, falando que Deus não gosta de mim, que deixa eu sofrer, que eu sou assim, que eu sou terrível, isso acontece comigo, aí eu posso desfigurar isso aqui. Cuidado com a tua palavra. De novo eu digo isso para você. Cuidado. Né? Olha que coisa linda. Uma criança sendo amamentada pela mãe. A gente vê umas figuras dessa aí o tempo todo. Vamos analisar isso aqui um pouquinho mais profundamente? Chakra, de novo, o chakra da mãe e o chakra da criança. O chakra da mãe e o chakra da criança, né? Então, você observa que nós temos aqui no peito, nos mamilos, nós temos chakra secundário. Então, quando a criança está amamentando, ela está pegando o seu colosso, mas ela também está pegando a energia da mãe, tá vendo? Nos dois mamilos, que vem junto com o sugar do leite. Ela pega a energia da mãe também, para ajudá-la, porque o chakra dela ainda está sem informação. Viu o que é um processo de amamentação? Que coisa interessante que é. Agora vamos estudar os desfigurados, tá? Do ar, essa coisa aqui, é uma hérnia hiatal, que é um problema de estômago, que criou isso aí. Mas como eu disse para vocês, você pode sentir um processo, né, de dreno, por exemplo, mas você está bem, você está tomando seu passo, você está tomando água magnetizada, você está fazendo uma terapia, né, holística, que você pode viver o dreno sem ter essa necessidade aqui. Agora, quando você come desesperadamente, né, qualquer coisa, comida muito condimentada, aí não vai ter jeito. Você pode desfigurar esse seu chakra aqui, né? Ele vai criar essas questões, que, claro, vai te dar um problema sério, né? Que pode acontecer aí no seu estômago, né? Você pode ter uma dificuldade muito grande, você pode ter processos até cancerígenos, se você não tomar cuidado. No B, que é essa coisa aqui, ó, né? São danos do cóccix. Como é que você usa as energias das partes baixas do seu corpo? Você pode fazer isso. No C, é a pessoa com problema de angina. Pode dar isso aqui. No D, câncer. Aí como é que desfigura bem? Aí as energias não circulam. Aí dá metástase, né, gente? No E, problemas nas pernas. E o F, longas terapias relacionadas a drogas. Bom, é claro, vamos ser sinceros aqui, peraí. Vamos ser muito sinceros. Isso que nós estamos colocando para você é um início de estudo, é para você entender o conjunto da obra, né? Agora, para você saber da obra, você vai ter que estudar, né? Vai ter que aprofundar. No futuro, nós estaremos aprofundando em tudo isso. Então, nós já estamos adiantando o mundo de regeneração. Nós teremos essas informações, todas elas em estado permanente de conhecimentos. Certo? Então, aí está, né? Aí estão os chakras desfigurados. Que aí a pessoa fala assim, nossa, eu não estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, né? Estou sentindo que a minha perna não está bem, não sei o quê. Pode ser chakra desfigurado. Não tem aquele negócio de alinhamento de chakra? É quando você tenta organizar esses chakras.
Existem hoje, né, ferramentas que mostram quais são os chakras que estão desalinhados, né? Mas você pode fazer isso pela prece. Você pode fazer isso pela água fluidificada ou magnetizada. Você pode fazer pelo passe e, principalmente, pelas suas boas intenções. Tá? A medicina, ela é uma ferramenta utilizada para nos ajudar, mas quem cura somos nós. Quem estabelece o processo da cura é cada criatura. Certo? Em lugar de serem vórtices brilhantes, rodopiantes, os chakras se diriam obstruídos por uma substância escura e inerte. Principais funções do coronário, ele se manifesta na glândula pineal, que afeta a percepção visual, produz melatonina e serotonina, governa a região dos neurônios motores e superiores do cérebro, sendo uma ligação do indivíduo com seu plano de existência espiritual. Este é o coronário. Ela produz melatonina para você dormir, serotonina para você acordar. Né? E tem o governo dos neurônios, né? Região dos neurônios superiores do cérebro. No frontal, você comanda a parte inferior do cérebro, o sistema nervoso central, o olho esquerdo, o nariz, os ouvidos. É utilizado em tratamento de patologia relacionadas à percepção, tanto físicas quanto emocionais, e no tratamento do desequilíbrio hormonal. O laríngeo costuma ser a primeira linha de defesa do organismo. Frequentemente fica congestionado pela invasão de organismos e vírus. Quando está desequilibrado, a pessoa não consegue expressar-se facilmente, podendo ficar tímida, reclusa e introvertida. Mais uma vez, porque não circula energia. Né? O cardíaco, aí, né, maior importância nos tratamentos de estados emocionais. Quando desequilibrado, pode ocorrer distúrbios na personalidade e conduta, manifestações de choro e aborrecimentos e ainda problemas cardíacos. Viu o que é você não tomar cuidado de si? Esse negócio se chama moral. Quando você não cuida de si, é um sujeito imoral. Quando ele cuida de si, é um sujeito moral. Então, já não é mais questão de filosofia, né? Nada disso. É questão de inteligência, questão de ciência. O plexo solar, né, é vital no tratamento das doenças orgânicas e emocionais. A glândula associada é o pâncreas, produtor de insulina. Seu desequilíbrio pode ocasionar problemas no sistema nervoso, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas e baço, podendo diminuir funções do sistema imunológico. Veja você que no futuro as anamneses vão passar todas por esses caminhos aí. Todas. Não é? Aí vai ser mais fácil de detectar o problema e resolvê-lo a tempo. E o gástrico, né? Comanda o sistema reprodutivo e controla a água no organismo. Está também associado ao intestino delgado e envolvido na assimilação e absorção dos alimentos. Desequilíbrios neste chakra pode levar à obesidade, intolerância alimentar, problemas dermatológicos crônicos e impotência. Então, tudo tem uma razão de estar acontecendo dentro de qualquer patologia. Tudo tem uma razão. E, geralmente, essa razão é a disfunção entre o espírito e o corpo. Porque o espírito não quer ainda entender a grandeza dele enquanto filho de Deus. Então, ele desorganiza todos os corpos dele. Então, meu amigo, minha amiga, estudar o Evangelho, praticar o Evangelho é questão de sobrevivência positiva. Não sobrevivência negativa, apenas de praticar as coisas inferiores, mas a sobrevivência que vai te levar a uma vivência superior. E o genésico, né? Localização no baixo ventre, virado para frente, tem seu correspondente nas costas, em linha reta, correlação física, ligado às gônadas, no homem o testículo, na mulher aos ovários,
é o responsável pela irrigação dos órgãos sexuais, é também responsável pela vitalização do feto em formação. Então, a gente sublima as coisas. Então, o sexo já não é mais aquela, sabe, aquele encontro fortuito, casual entre pessoas, mas sim uma prática de produção de energias que podem me energizar positivamente ou não. Vou fazer uma salada perigosa de frequências. Pessoa que tem muitos parceiros ou parceiras, ele pode criar uma salada energética deletéria. Aí depois não reclama. Não reclama. A pessoa buscou com as próprias mãos. O que a tradição esotérica chama de chakra vem sendo descoberto e estudado sob uma perspectiva científica, por autores como Goswami, Motoyama, um de 2005, 2004. Goswami, 2005, né, se refere à abertura dos chakras como uma experiência importante para controlar o movimento da energia vital. São as pessoas que estão estudando hoje na ciência. Então, os chakras giram, né? Assim como é no universo, assim também é no ser. O mesmo exemplo que se usa na física para explicar o fluxo dos campos magnéticos se aplica perfeitamente ao movimento dos chakras. Quando vemos um chakra girando, apenas percebemos o movimento aparente dele, aquele que prevalece. Os chakras sempre giram em ambos os sentidos, mas sempre predomina um. Aqui está o giro do chakra, né? Aqui está a expressão desse giro, tá? E aí nós vamos ver agora o giro do chakra, é isso aí. Tá? Uma visão, né, frontal, uma visão de perfil. Aqui, tá vendo? A energia entra, e aqui estaria o meridiano, né? E aqui ele está passando as energias. Isso é o tempo todo, minha gente. Agora, imagina se tem uma interrupção qualquer aqui. Eu perturbo o giro do chakra, que vai o quê? Ocasionar uma enfermidade. Né? Temos outros chakras também, né? Raios cósmicos, né? Então, eles descem sobre a fronte humana em cada minuto. Em cada minuto, bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, se nos referimos aos raios solares caloríficos e luminosos que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gama, provenientes do rádium, que se desintegra incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidos pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. Em sentido horizontal, experimenta o homem a atenção dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. Está no livro Missionários da Luz, um livro psicografado pelo Chico Xavier. Quem fala é o Alexandre, o instrutor. Eu quero, aqui, tá vendo? Vamos colocar, né? O homem envolvido, né, pelos raios cósmicos, os raios da Terra, desintegrações de elementos químicos, o que vem do vegetal, né, o que vem do próprio semelhante. Então, nós vivemos nesse mundo, nesses raios cósmicos. É o que nós vivemos. Tá? Outros chakras também, né, em movimento. Nós mostramos aqui, agora são outros chakras em movimento. Isso tudo acontece conosco o tempo todo. Eu quero dizer para você o seguinte, está vendo? Aqui tem esse chakra girando aqui. Aqui, nessa periferia, segundo os estudos aí, existem muitos átomos, que esses átomos é o seguinte, eles trabalham, depois eles desgastam, eles saem e entram outros átomos energizados, né? Para funcionar isso aqui bem. Mas em volta ficam átomos em stand-by, aguardando uma decisão positiva do espírito para energizar ainda mais o chakra. Então, toda vez que você toma uma decisão positiva, você já tem em stand-by, em reserva, átomos para cada vez mais ampliar o potencial do chakra, do seu chakra. Depois você fala que Deus não existe, né? Você não vai falar isso. Mas muitos falam, né? Não é bonito demais, gente? Então, nós chegamos ao espírito de luz. Quando o espírito
tem todas essas energias fluindo, e ele, espírito, em plena comunhão com o cosmos, com a sua integralidade, né? Ele vai fazer esses chakras acontecerem de uma maneira equilibrada e gerando luz, né? Então, assim deve ser, minha gente. Essa fruição energética o tempo todo nos capacitando para o existir pleno. Percebem? Que coisa bonita, né? Que estudo que a gente pode fazer a partir disso aí. Isso é só para começar. Só para começar. Claro que nós colocamos aqui algumas informações, nós compilamos informações. Existem muitos e muitos estudos. Eu vou dar para você uma bibliografia muito interessante, que você quiser, né, pegar, além do livro Entre a Terra e o Céu, o livro Missionários da Luz. Você pode usar também um livro chamado Mãos de Luz, da Bárbara Brennan. Bárbara Brennan, ela foi cientista da NASA, mas em determinado momento ela começou a perceber que ela era mais terapeuta. Então ela parte para as terapias. E ela escreveu 3 livros bem interessantes, né? Mãos de Luz, Luz Emergente e a cura interior, né? Então, se você puder ler Mãos de Luz, isso que nós colocamos aí, muita coisa tiramos do Mãos de Luz. Que ela vai explicando, um livro mais completo, né? E você pode pegar muitas coisas interessantes lá. Meu amigo, minha amiga, vamos buscar o ser multidimensional que somos? Deixo aqui meu abraço para você. Continuemos. Há muita coisa para ver ainda. E depois vamos rever e depois vamos pesquisar. Fique com Jesus. Muito obrigado mesmo por você estar conosco. Que o Mestre te abençoe e te oriente sempre. Não é isso? Até o nosso próximo estudo. Em cones alinhados, as energias entram e se distribuem pelo corpo, promovendo a possibilidade da vida. Em cada um deles, os átomos se dispõem de forma a servir ao homem. São entradas de luz que se distribuem harmonicamente, transitando do duplo etérico ao corpo físico, na mágica força da luz e do amor, a oferecer a cada qual o mistério da vida. Louvemos a Deus por tudo isso. Este será o nosso próximo estudo.